Olá, nono ano! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa na apostila número 3, módulo 35, Funções da Linguagem. Nessa aula, os principais objetivos é conceituar as funções da linguagem. Também é adquirir a noção de que a linguagem ela pode mudar o sentido de um texto, de acordo com a escolha das palavras, a ordem em que elas estão dispostas na frase e a estrutura que a sustenta. Nós vamos também analisar a função da linguagem dominante no texto. Ouça as várias funções que estão presentes em diversos textos, em diversos gêneros. Vamos lá? Quando falamos em função da linguagem, podemos dizer que elas foram definidas por Roman Jakobson. E como ele definiu? Com base nos elementos que se articulam o processo de comunicação, que são o referente, o enunciador, o destinatário, o canal, o código e a mensagem. Foi através desses elementos que ele fez a definição das 6 funções da linguagem. As funções, elas se encontram mescladas nas mensagens. E, na verdade, a complexidade de um texto vai muito além das funções que ele carrega. Porque se define a partir do quê? A partir da personalidade do emissor e do receptor. Ou seja, todo texto carrega em si o caminho entre emissor e destinatário. As 6 funções que nós vamos aprender são emissor, que tem uma função emotiva, o receptor, que tem a função conotativa, apelativa, o referente, uma função referencial denotativa, o canal, que é uma função fática, a mensagem, que tem uma função poética, e o código tem uma função metalinguística. Nós vamos nos aprofundar em todas elas. Em um ato de comunicação, nós usamos a linguagem verbal, escrita ou falada com finalidades diversas. Por exemplo, convencer alguém de algo, transmitir uma informação, revelar sentimentos, emoções, manter contato com as pessoas. As várias finalidades de uso determinam as funções da linguagem, ou as funções linguísticas. Essas, por sua vez, corresponde a cada um dos 6 elementos envolvidos no esquema de comunicação que nós vamos ver. Geralmente, as funções linguísticas elas aparecem combinadas, mas uma delas sempre é a dominante. Então, vamos iniciar o estudo das 6 funções de linguagem, iniciando pela função referencial. Quando o objetivo do emissor é informar, ocorre a função referencial, também chamada de denotativa ou de informativa. São exemplos de função denotativa a linguagem jornalística e a científica. Na apostila de vocês tem um texto que chama Cientistas descobrem lago com água líquida em Marte. E a finalidade dessa manchete e de seu subtítulo é apresentar o fato dando a impressão total de objetividade. A função conotativa, ela também é chamada de apelativa, e ela ocorre quando o emissor tenta convencer o receptor a praticar determinada ação. É comum o uso do verbo no imperativo, como compre aqui e concorra a esse lindo carro. O compre aqui é a tentativa do emissor de convencer o receptor a praticar a ação de comprar ali. Na apostila de vocês, há um trecho de um texto publicitário em que nós temos a função conotativa, que diz: vento soprando 300 dias por ano, água cristalina e quente, dias quase sempre ensolarados, recantos paradisíacos. Se você adorou a ideia de ter férias assim, precisa conhecer os roteiros do surfing sem fim. E aí por diante. A função conotativa é predominante em textos publicitários, avisos, discursos políticos, debates, enfim, em todos os eventos cuja finalidade seja provocar uma reação no destinatário. A terceira função é a função emotiva ou expressiva. Ela é centrada no emissor,
reflete sua visão própria de mundo, suas emoções, sentimentos, estados. A personalidade e juízo de valor do emissor são nítidas. São bastante utilizadas interjeições, exclamações e reticências nas frases. Exemplo: nós amamos muito Cacá. Ai, que me dera, e reticências. Função emotiva ou expressiva. Quem fala, exteriorização de emoção, alegria, dor, medo. Adjetivação com interjeição, pontuação, exclamação, reticência, interrogação, aspas. E essa função ela é presente em canções populares, nas novelas, na pintura expressionista, na poesia. Quarta, a função poética. O foco dela está na própria mensagem, explorando sempre a sonoridade, a estrutura e ritmo para obter novos efeitos de sentido. A função poética está centralizada nos recursos imaginativos criados pelo emissor. Ela é afetiva, sugestiva, conotativa e também metafórica. Valorizam-se muito as palavras e suas combinações. É a linguagem figurada apresentada em obras literárias, letras de músicas e algumas propagandas, etc. Quinta, a função fática. É centrada no contato físico ou psicológico com os destinatários. Na verdade, nós testamos na fática se a comunicação está ok. Então, a função fática ela tem o objetivo de estabelecer uma relação com o emissor, um contato para verificar se a mensagem está sendo transmitida ou para dilatar a conversa. Quando estamos em um diálogo, por exemplo, estamos dizendo ao nosso receptor: está entendendo? Estamos utilizando esse tipo de função. Ou quando atendemos o celular e dizemos: oi, alô. E a sexta e última função é a metalinguística. A metalinguagem é a linguagem que fala da própria linguagem. Assim, a função da metalinguística está presente quando se busca dar explicações sobre o próprio código usado na comunicação. A função metalinguística é predominante em textos didáticos para o estudo de línguas, também nos dicionários e jogos de palavras cruzadas. A função da metalinguística é a utilização do código para falar dele mesmo. Uma pessoa falando do ato de falar, outra escrevendo sobre o ato de escrever. Palavras que explicam o significado de outra palavra. Exemplo: escrevo porque eu gosto de escrever. Ao passar as ideias para o papel, sinto-me realizada. Muito obrigada pela participação. Faça os exercícios propostos a partir da página 109. Corrigiremos em nossa próxima videoaula. Um beijão para vocês e até!